Olá, esse é mais um episódio do podcast Politiquei. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveite e já se inscreva no nosso canal do YouTube, curta bastante as nossas redes sociais. Hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial, ele que é vereador por Goiânia, pré-candidato a deputado federal pelo nosso estado de Goiás, Leandro Sena. Seja muito bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Carlos. É uma honra muito grande estar com vocês aqui hoje. Esse programa do Politiquei, que leva as informações com muita seriedade e que já tem um público muito bacana em todo o estado de Goiás. A você, toda a sua equipe aqui, muito agradável, muito receptivo. Estar nos estúdios hoje aqui do Politiquei é muito bacana. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí por atender tão prontamente o nosso convite, Leandro. Hoje realmente o Politiquei, ele faz um trabalho muito importante, que é apresentar o perfil daquelas pessoas que são pré-candidatos a algum cargo eletivo agora em 2022. E vamos falar diretamente por aquelas pessoas, principalmente, que ainda não lhe conhecem, né? Que de repente está aí nos assistindo do interior do estado. Quem é Leandro Sena? Leandro Sena já é uma figura importante no cenário político, já disputou várias eleições, mas não vou me antecipar aos fatos. Quero que você nos apresente, ô Leandro, por favor, esse perfil, né, do político Leandro Sena. Primeiro, agradeço muito a Deus e a minha família, que sempre me incentivou, me apoiou em toda a minha caminhada. Eu comecei no setor Novo Horizonte, em Goiânia, onde, ainda muito jovem, com apenas 19 anos de idade, eu fui eleito conselheiro tutelar da criança e adolescente em Goiânia, defendendo o Estatuto da Criança e Adolescente, as causas da criança e adolescente. Então, ainda muito jovem, eu sempre tive esse apelo porque é uma vocação, uma coisa que Deus coloca no coração, no chamado. Todo ser humano, seja homem ou mulher, ele tem um propósito de vida. E foi um propósito que me identifiquei ainda muito jovem. E logo então, como conselheiro, ajudei muito na minha região, em Goiânia, a combater todo o crime contra criança e adolescente. Maus tratos, exploração sexual infantil, bebida alcoólica vendida para menores, ou seja, uma droga lícita, mas realmente traz vários transtornos. Então, de forma em que logo então, no ano de 2000, me tornei vereador de Goiânia com apenas 24 anos de idade. Eu estou me referindo aproximadamente 22 anos atrás, onde assumi a Câmara Municipal como vereador jovem, mas tendo a oportunidade naquela época de poder fazer um trabalho maior, uma experiência que me deu mais condições de lutar pela nossa cidade. E, graças a Deus, consegui fazer muita coisa no ano de 2000 a 2002. Porque em 2002 me tornei deputado estadual por Goiás. Naquele ano eu tinha apenas 26 anos de idade. E como deputado estadual por Goiás, nós conseguimos realizar vários projetos. E foi mais uma experiência, até porque afastei um ano no meu mandato para ser secretário estadual da Juventude. Uma experiência que valeu a pena defender essa juventude do nosso estado. Então vocês percebe, né? Conselheiro tutelar, vereador, deputado e secretário da Juventude. Em 2005, como secretário estadual da Juventude, nós realizamos o projeto Bolsa Cursinho, que não existia no estado de Goiás, levando a vários jovens aí a oportunidade gratuita do governo a ter igualdade de fazer um cursinho preparatório, né? Aquele que estava na universidade e que não tinha condições, às vezes, de se preparar aí para um curso superior, se preparar para uma vida. Então nós conseguimos preparar esses jovens, criamos o Juventude Conectada, dando acesso à internet, a conhecimento e entretenimento à galera. Nós criamos o cinema itinerante, que levava nos municípios goianos, o cinema, que é a cultura, aos diversos municípios do estado. Então, de forma que nós valorizamos muito, inclusive, a juventude na área do esporte. Quantos e quantos eventos de entretenimento nós apoiamos. E em 2007, na minha reeleição a deputado estadual, nós ficamos como suplente. Então essa é a vida. A vida política, você ganha, você perde, mas você nunca perde as suas esperanças e seus sonhos. Foi quando então nós criamos o projeto social da ONG Mais Ação. A ONG Mais Ação foi criada em 2007, em janeiro, no momento que eu estava sem mandato, e para não deixar de fazer um trabalho social, nós criamos esse instrumento para ajudar a valorizar a juventude. Volto a dizer, nosso trabalho sempre foi focado na juventude. Então, de 2007, quando nós criamos a ONG Mais Ação, que era um projeto lindo e maravilhoso, e que hoje completa 17 anos da ONG Mais Ação.
Projeto no qual trabalha em transformações de vidas. Quantos jovens participaram nesses 17 anos? Quantas crianças mudaram de vida nesses 17 anos? Através do esporte, gratuitamente, projeto social, sem fins lucrativos. Quantos voluntários integraram conosco, Carlos? Professores, donas de casa, maridos e mulheres, de forma em que essas famílias abraçaram todo momento essas causas sociais. E de lá para cá, mais de 7.500 jovens foram atendidos? Com orgulho que foram atendidos. Pela ONG Mais Ação. Pela ONG Mais Ação. Aí eu faço uma reflexão hoje no seu programa. Sim. Aquele jovem que está nos assistindo aí agora, que conhece a nossa história, você que acompanha a nossa história, quantas pessoas mudaram para a vida. Não é só o esporte para competir, porque nosso slogan sempre foi transformar vidas. Uns viraram médicos, outros engenheiros, outros viraram comerciantes, outros mudaram de vida. Então esse foi o legado que nós deixamos. Só que a ONG não parou, a ONG continua até hoje. Até hoje. E temos quase 500 crianças e adolescentes matriculados lá no setor Novo Horizonte como a sede, Parque Anhanguera como a unidade, Aparecida de Goiânia, o professor Hermes tocando maravilhosamente. E mais uma unidade agora, ali no Village de Veneza, mais uma unidade que vai atender, se Deus quiser, no final desse ano, mais de 700 jovens. Que legal. Que tipo de atendimento é esse que a ONG hoje faz, Leandro? É o atendimento das escolinhas de futebol. Certo. Nós temos hoje professores que nós recebemos através das inscrições que as pessoas que nos procuram da sociedade, crianças de 5 anos de idade até 17 anos, são os adolescentes. Certo. E esses jovens, eles têm acesso a jogar o futebol no projeto de escolinhas. Temos transporte. O governo de Goiás quer aqui agradecer em público que nos ajuda com o pão e o leite. Quantas crianças que já tiveram alimentação através desse programa. Então a ONG é um projeto solidário que participa de campeonatos inclusive internacionais, como o Gocup, que já veio para Aparecida de Goiânia pela oitava unidade, edição, e que nós realizamos consecutivos, dando oportunidade de campeonatos em São Paulo, campeonatos goianos, como agora o Zé Maria, que é da Federação Só7, que realiza um brilhante campeonato, que é a Copa da Criança, que está acontecendo nesse momento. A Copa Vasco, que aconteceu mês passado. Certo. Então, nossos atletas é da ONG Mais Ação. Mas a ONG não para só por aí. Não, o que mais? Nós temos o projeto do handball. Certo. O professor Gilberto, quero aqui agradecer em público, que coordena um trabalho brilhante com jovens no handball. Nós temos o projeto da Melhor Idade, que está sendo retomado agora, e que fizemos um trabalho brilhante para várias senhoras ter o entretenimento. E que voltará agora, nós suspendemos um tempo, buscando estrutura, e voltará dentro de 20 dias, não só no Novo Horizonte, como no Conjunto Fabiana, que é outra unidade que nós temos na região sul de Goiânia, ali perto do Parque Ateneu, perto ali da Chácara do Governador, Parque Santa Cruz, ali terá mais uma unidade também do projeto da Melhor Idade. Então esse é o nosso trabalho social, como eu havia dito, e graças a Deus chego no ano de 2000, com muito trabalho, e me tornei vereador novamente de Goiânia. Estou no 3º mandato e sempre valorizei o ser humano acima de tudo. Um ser humano que precisa de um prato de comida, principalmente nesse momento de pandemia, de uma inserção maior na sociedade. Inflação já vista no país, quase 20 milhões de desempregados, Carlos. É de realmente sensibilizarmos quando nós percebemos que o número do desemprego é grande. Certo. Vamos entrar nesse aspecto político agora, Leandro. Eu só queria fazer uma interrupçãozinha rápida para continuar um pouco aqui com esse fio da sua história, né? São 22 anos, até então, de uma história sendo construída ainda, né, Leandro? Até porque você é um político muito jovem, apenas 46 anos. Sim. Então, nós temos uma história toda pela frente ainda. Está chegando agora para um pleito, que é um novo desafio, a primeira campanha sua para deputado federal, não é isso, Leandro? Sim. São 22 anos construindo essa linda história, construindo realmente uma luta em prol aí, principalmente dos jovens, e agora com um novo desafio, como a gente está falando. Esse desafio também vai, com certeza, proporcionar novos voos. O que nós podemos esperar do pré-candidato, né, Leandro Senna, além de muito vigor, claro, para essas eleições. Mas, por exemplo, hoje com o projeto que você já tem, que é a ONG Mais Ação, há 17 anos, existe um projeto de expansão para os interiores desse novo método, ou essa ONG, né, dos trabalhos que são desenvolvidos ou não. O que nós podemos esperar no geral, Leandro?
Primeiro, dizer que hoje, como vereador de Goiânia, já faço um trabalho que cada parlamentar tem suas emendas parlamentares, Impositivo. que é por lei, que quase 2 milhões. Eu já atendi mais de 17 entidades. Então, nós atendemos não somente a ONG, mas a ação. A partir do momento que me tornei vereador de Goiânia, a gente ajuda a apoiar todos os representantes de bairros da cidade de Goiânia, todas as entidades religiosas e todas as ONGs, associações e fundações. Então, foram diversas pelas emendas e outras que nós encaminhamos ao prefeito. Quero aqui agradecer em público o prefeito Rogério Cruz, Sim. que nos autoriza de pronto as demandas que nós levamos para os bairros de Goiânia. Quantos recapeamentos, quantas praças, quantas iluminações, quantos buracos na cidade. Então, de forma que esse que é o papel do vereador. E sem falar dos projetos de lei em que eu criei e fui autor, como esse agora recente, que dá valorização, acima de tudo, da mulher, que a mulher é dona do seu próprio corpo. Projeto de lei que está sendo tramitado, votado, primeira votação, pela maioria dos vereadores, e que esperamos a segunda. Qual que é esse projeto? Aproveitando a oportunidade. Por favor, então, Leandro. Quando você fala da ampliação das ações do Leandro Sena. Sim. Então, são mais de 20 projetos de lei, e vou citar esse projeto da valorização da mulher. A mulher é dona do seu próprio corpo. Existe algumas capitais do país que ela regulamenta em que os planos de saúde, eles exigem em que o marido ou cônjuge tem que assinar para que as mulheres possam tomar qualquer procedimento de contraceptivos. Ou seja, se a mulher for ter que colocar um DIU, o marido ou o cônjuge tem que assinar uma responsabilidade. Isso é um absurdo, Carlos. É inadmissível. O século que nós estamos vivendo, a mulher superou muitas coisas na vida. Hoje a mulher é enganjada, é trabalhadora, é guerreira, a mulher mãe, é pai, a mulher cuida dos seus filhos, ela trabalha dioturnamente e fica submetendo uma vergonha desse esporte. Então, quando eu me posicionei a criar esse projeto de lei, já foi tramitado a primeira votação, vamos votar a segunda, vamos acompanhar no executivo para que amanhã venha moralizar em Goiânia. Não é somente criar a lei, nós vamos fiscalizar e exigir que aqui em Goiânia a mulher ela tenha sua autonomia plena e ampla em relação ao seu direito. Então, esse é um dos projetos de lei. Nós temos um projeto que beneficia os comerciantes. E aqui na T7, onde você tem um mega estúdio, parabéns aqui pela estrutura. Quantos comerciantes aqui próximo, Carlos, que são dono de padaria, dono de pit dog, dono de pizzaria, e que tem que pagar os lixos orgânicos que passam de 200 litros? É um absurdo. Existe hoje uma cobrança pela Comurg, que eu quero deixar aqui em público, que passou de 200 litros, tem que pagar e chega às vezes quase R$700. Então nós criamos uma lei para ampliar de 200 para 400 litros, para que o pequeno comerciante empresário não venha ser penalizado, porque ele já luta muito para criar o seu próprio MEI. Sim. E quando ele paga uma taxa por mês para tirar esse lixo orgânico, ele começa a penalizar no seu bolso. Então foi mais uma lei nossa. E de tantas leis, de tantos projetos, requerimentos, quase 4 mil requerimentos, o meu gabinete, através da minha equipe, doutor Diego, doutora Letícia, doutora Ediene, né, todos ali enganjados, nos ajudaram e nos ajuda a poder receber, através do gabinete itinerante, do nosso WhatsApp, da nossa redes sociais, que é o Instagram, Facebook, e levando a cada pedido, desde uma troca de lâmpada, desde uma situação de saúde. Então, o nosso papel enquanto parlamentar, eu tenho colocado à disposição para servir. Esse é o nosso lema, servir, honrar o goianiense. Hoje eu sou vereador de uma capital de quase 2 milhões de habitantes. E são 35 vereadores. Eu me honro de poder estar no 3º mandato e afirmar que tudo aquilo que chega às nossas mãos, nós procuramos fazer o nosso melhor para ajudar ao contribuinte, ao munícipes que contribuem no dia a dia. Leandro, esse projeto do lixo, ele já se tornou lei ou não? Está em processo de votação ainda? Esse foi recente, Carlos. A gente apresentou, ele vai ser tramitado na CCJ, certo. Depois vai para o plenário. Nós já pedimos o apoio da Fé Comércio, através do presidente Marcelo Baiocchi, que envolveu vários sindicatos, inclusive o sindicato dos pit dogs, com a Delmino, que abraçou essa causa, que tem muitos pit dogs sendo penalizados também. Então, de forma em que nós temos o segmento do Fórum Produtivo, da Fé Comércio, já temos o apoio do líder do prefeito, que é o vereador Anselmo Pereira, quero aqui em público agradecê-lo, que comprou essa ideia, porque ele representa o Fórum Empresarial, e nós estamos em trâmite desse projeto.
como outros projetos também. Perfeito. Leandro, você já é um político que já tem uma certa experiência aí na área pública, tanto como também no cargos executivos, como secretário, no legislativo, como o terceiro mandato como vereador, também teve um mandato como deputado, né? Como que você avalia hoje essa composição, hoje os quadros, na verdade, que nós temos hoje na Câmara de Goiânia? São 35 vereadores, muitos novatos e tudo mais. A Câmara, recentemente, passou por uma série de problemas e polêmicas, não é problemas, mas algumas polêmicas, né, envolvendo inclusive aí o Código Tributário Municipal. Como que você avalia hoje o quadro dos seus pares hoje na Câmara? A Câmara hoje digamos, nós cidadãos, somos bem representados pelos vereadores que temos? Com certeza. Cada vereador tem seu papel, a sua importância. Agora, eu sempre falo, quem tem que fazer juízo disso tudo é cada cidadão que votou em cada representante. Claro. Eu procuro me desdobrar ao máximo para poder atender as demandas como um todo. Agora, eu vejo o esforço de cada parlamentar no atendimento ao gabinete, nos bairros, nas demandas e nos projetos. E ressaltando o Código Tributário que você acabou de afirmar, Sim. foi um código de 1976. Mais de 40 anos que não havia uma aprovação. E existiu alguns pontos que realmente precisavam ser reparados, como o aumento abusivo do IPTU em alguns locais da cidade de Goiânia. E assim nós o fizemos, eu, vereador Leandro Sena, fui para frente, fizemos um documento, nós cobramos aquela limitação que seria no máximo 45%, mas nós fizemos também um trabalho importante que foi a isenção em alguns projetos de lei que beneficiavam o segmento do turismo na cidade de Goiânia, que deixou de 5% para 2%. Nós tiramos a alíquota de 5% para 2% na questão tecnológica, para incentivar todas as empresas de tecnologia e de informática na cidade de Goiânia. Nós conseguimos a isenção 100% de aproximadamente 65 mil pessoas em Goiânia, que hoje não paga sequer um centavo de IPTU. Nós conseguimos reduzir de quase 600 mil imóveis da cidade de Goiânia, 200 mil imóveis que reduziram o seu IPTU. Então, o Código Tributário, Carlos, ele foi muito importante para a cidade de Goiânia, no contexto geral. Sim. Até porque é importante explicar para quem nos assiste que não houve um projeto, né, de aumento do IPTU. Houve realmente uma reformulação no Código Tributário Municipal. Então, não foi só especificamente o aumento de um determinado imposto, mas um reajuste também em vários outros. É isso mesmo, né, Leandro? Sim, aí eu volto a dizer, a gente lamenta muito porque houve um aumento do que ocorreu e nós lutamos para que isso fosse reparado e para que o próximo ano não venha mais penalizar o contribuinte. E que terá ainda nesse ano, por esses dias, pelo secretário de Finanças que nós cobramos, está sendo feita ainda mais uma avaliação para poder realmente ver quais os gargalos, para poder realmente reparar ainda o que for necessário, para poder contribuir e ajudar o cidadão goianiense. Leandro, recentemente você estava afiliado no Republicano, inclusive foi o partido pelo qual você ganhou essas últimas eleições. Certo. E agora houve, de fato, uma transição, né, para o PRTB. Qual que foi a lógica dessa mudança? Né? Uma estratégia simplesmente visando, claro, esse próximo passo, que é a campanha para deputado federal, ou não? Houve algum desgaste ali dentro realmente dos republicanos, Leandro? Não, toda decisão política ela é uma decisão consciente. Então, no momento em que eu não mais vi algumas divergências ideais, porque cada um pensa de uma forma. Claro. E a própria palavra de partido, Carlos, ela já se fala por si próprio. Ele é partido, cada um pensa de uma forma. Então, eu tomei essa autonomia, eu questionei junto à executiva estadual e que hoje eu estou no PRTB. O PRTB hoje é um partido em que eu acredito no presidente Denis Pereira. Sim. Tem uma trajetória de grande relevância, montou uma chapa competitiva e que vamos fazer um deputado federal e 4 deputados estaduais. Me apresentei o meu nome como pré-candidato a deputado federal, até porque já disputei várias eleições e vejo que no Brasil, mais do que nunca, é necessário, em cada estado, uma mudança, uma modificação no quadro de parlamentares que sejam engajados, principalmente no combate à inflação. Eu voltei agora a dizer e vou repetir. A inflação hoje, no nosso país, é uma inflação das mais altas que já houve em todo o tempo. E que é necessário, além disso, projetos que possam contribuir mais ainda em relação aos jovens, porque não tem futuro de um jovem se não tiver o presente. Então, preparei todo um projeto que vou apresentar na hora certa,
como pré-candidato a deputado federal para fazer a minha contribuição junto ao Congresso Nacional, trazendo para o estado de Goiás. Leandro, essa talvez seria então uma das grandes pautas e propostas dessa sua campanha, né? Hoje, como pré-candidato a deputado federal, realmente nós todos sofremos muito com a inflação tão alta como o estado, dos alimentos, principalmente dos combustíveis também. Podemos considerar essa então como uma luta que começa a ser travada desde já pelo pré-candidato a deputado federal Leandro Sena? Eu volto a dizer, eu terei também à frente essa bandeira, Carlos. E obrigado por você ter entendido dessa forma, e cada ouvinte. Mas mais do que isso, a minha experiência de 25 anos na vida pública, fazer o meu melhor como goiano e goianiense para representar bem todos os projetos que precisam ser discutidos numa pauta que vai beneficiar a vida dos brasileiros. Então eu coloco o meu nome, a minha experiência e, acima de tudo, como eu havia dito, as minhas raízes, de que a gente tem que valorizar, acima de tudo, a família. Eu tenho 2 filhos e eu valorizo sempre a família. Eu sei tanto que é importante hoje um parlamentar, um político que defende a causa da família, né? Tudo que foi importante para poder contribuir para a família, para contribuir com a criança ou adolescente, que ele venha ter um caminho saudável, garantias das leis, eu estarei defendendo todas as vezes que for necessário. Que essa é uma das maiores bandeiras em que me apresentarei. Certo. Falamos já de 2 bandeiras, então, vamos dizer assim, né? Uma, com certeza, aí essa questão da inflação, que hoje assola o nosso país. Outra é uma questão realmente aí que é a bandeira da família, empunhada muitas vezes, inclusive, pelo presidente atual, o Jair Messias Bolsonaro. Existe algum alinhamento hoje político com o governo federal ou não, Leandro? Nosso partido tem uma aproximação grande, o Denis, juntamente com o PRTB Nacional. Sim. E eu, particularmente em Goiás, tenho já uma simpatia, né, ao Bolsonaro, mas estamos aguardando a questão das definições partidárias, porque eu sou homem de partido. Eu estou lá para contribuir dentro do PRTB as decisões maiores que vão acontecer por esses dias. Ou seja, nas convenções, definirá o candidato a presidente, o candidato a governo do estado de Goiás e as ações que vão ser tomadas no conjunto. Porque nosso foco eleger um deputado federal, e eu vou buscar essa vaga como pré-candidato a deputado federal, e também 4 deputados estaduais. E hoje já se encontra 3 deputados estaduais com mandato. Quais são, né? Nós temos aí o Júlio Pina, que é deputado estadual, sim. Wagner Neto, que é deputado estadual lá por Itapuranga, sim. E nós temos o coronel Adailto, que é deputado estadual. Certo. Todos candidatos à reeleição. Todos candidatos à reeleição. Perfeito. Leandro, falamos de algumas bandeiras importantes aqui. Tem alguma mais que você poderia ressaltar? O que nós podemos esperar, então, não do pré-candidato ou do candidato, mas do deputado federal Leandro Sena, caso seja eleito? Eu volto a dizer, o que tem que ter é o que o brasileiro espera de todo político. Primeiro, ficha limpa, mãos limpas, decência. Então, antes que qualquer um venha votar amanhã, que ele espera, é aí que eu faço um desafio, que analise no dia a dia com quem vai votar. Ou seja, que analisa a ficha. Porque isso é muito importante. Avaliza a capivara. Vamos falar a palavra aqui do termo capivara. Se a pessoa tem ficha suja, tem envolvimento com corrupção, responde processo. Né? Eu mesmo estou criando agora em Goiânia um projeto de lei, como eu te falei para você, são vários projetos. Sim. O cara que está envolvido com abuso sexual contra crianças, adolescentes e mulheres, que ele não venha amanhã, se for tramitado e julgado, que ele não venha exercer cargo público em Goiânia. Porque muito às vezes o cara acaba, às vezes, sendo processado, julgado, ele cumpriu a pena, vai lá e ainda ele assume um cargo público. Eu estou falando dentro do município de Goiânia. Sim, sim. Então, para candidato a federal como proposta, tudo que for necessário para honrar o nome e a história, eu acho que isso que é o maior desafio, porque a população não aguenta mais o populismo, o cinismo. Não, eu sou candidato a federal e saio por sair. Não, eu tenho uma história, tenho amigos, tenho aliados, tenho projetos, defendo bandeiras, estou à disposição para qualquer desafio. E agradeço essa oportunidade nesse bate-papo bacana, Carlos, e pela sua seriedade. Estou muito honrado de estar aqui hoje, que é um podcast que realmente nos honra como goiano, né, levando aí a informação a todos telespectadores. Nós é que agradecemos mais uma vez. Pessoal, você que está nos assistindo, está gostando aí do conteúdo, não esqueça de compartilhar esse vídeo aí no grupo dos amigos, com os familiares, né? Vamos apresentar este perfil de mais um pré-candidato a deputado federal aí para as pessoas que gostam de política e querem discutir esse tema.
Vai estar aqui para vocês, então, as redes sociais do Leandro Sena. Não deixe de segui-lo, acompanhar o seu trabalho, conhecer um pouco mais desse perfil, desse jovem político, mas, porém, com a grande experiência aí já dentro do nosso estado de Goiás. Leandro, dando sequência aqui, então, vamos falar um pouco mais sobre as eleições, especificamente desse ano. Quero conhecer um pouco mais dos seus posicionamentos. Qual que é a sua avaliação como hoje vereador, né, da gestão do nosso prefeito aqui em Goiânia, Rogério Cruz, Leandro? Onde você vê que são os principais acertos, os principais erros e o que poderia, de fato, ser melhorado nessa gestão, que ainda tem 2 anos pela frente, 2 anos e meio, né, Leandro? A gente tem uma confiança muito grande no prefeito. O prefeito é um homem cristão, pai de família, uma pessoa que desenvolveu na sua vida como ser humano uma vida missionária com mais de 16 anos na África, cumprindo uma missão missionária de viver e de ajudar as pessoas que mais enfrentou a miséria no mundo. Você analisa bem aí, a África, quantas pessoas morrem de fome todos os dias. E quando ele veio para Goiânia e assumiu a gestão, e como foi vereador 2 mandatos, com a sua experiência como legislador e como uma pessoa ativista na área social, hoje a marca do prefeito é levar o social e a ajuda a quem mais precisa. Então o prefeito tem ajudado muito, tem desdobrado através do orçamento para que isso venha acontecer, tem valorizado as emendas impositivas. Agora, aconteceu alguns projetos que é notório que já estava na sucessão anterior do saudoso Íris Rezende, que realmente deixou muitos contratos, muitos projetos de viadutos, de avenidas importantes, e que já está sendo resolvida. Concluídos agora. Ou seja, está sendo concluído. Então eu vejo que o prefeito está no caminho certo, ele tem um respaldo hoje muito grande da Câmara Municipal. Se você pegar o histórico de todas as outras legislaturas anteriores e hoje, o prefeito, com muita habilidade, ele tem tido isso porque tem tido o respaldo e o respeito, junto aos vereadores que representam, todo momento ele está presente. Sim. Como eu falei de início, quantas obras a gente tem levado para os bairros da cidade de Goiânia. Uhum. E o vereador não leva sem o apoio do prefeito. Porque quem é o executivo que leva a obra é o executivo, é o prefeito. O legislativo é criar leis, fiscalizar e fazer as reivindicações. Porque às vezes a sociedade não tem, às vezes, esse esclarecimento. Por isso que é importante esse bate-papo. E o prefeito tem dado mostra disso. Quantas vezes eu tenho marcado audiência e de pronto ele vai, nos recebe, leva as entidades classistas, leva, né, agora recentemente, o Clube dos Oficiais da Polícia Militar, Coronel Cardoso, tinha uma solicitação lá de uma faixa de pedestre, né, que não tinha muito tempo nas gestões anteriores e de imediato foi atendida. Quantas e quantas entidades classistas são atendidas? Então o prefeito realmente tem o meu apoio e meu respaldo. Perfeito. E em relação à gestão, então, do governador atual, Ronaldo Caiado, qual que é a sua avaliação a respeito disso? Da forma como o governo hoje do estado, né, está conduzindo a administração aqui do nosso estado de Goiás? Eu acompanho muito pouco, até porque meu partido político sempre teve, em outros momentos, mais distante. Sim. Hoje o PRTB é mais próximo, através do presidente Tênis. Sim. Mas eu vejo que, principalmente na área da saúde, dedicou muito na austeridade, que é a questão da transparência pública, do erário público, né, que o contribuinte tem. Ele tem dado mostra disso. Então eu posso dizer que o governo de Goiás ele tem feito esse esforço maior. Agora a questão política deixa cada um dos partidos políticos avaliar na hora da convenção, ou seja, existirá um momento convencionário que está se aproximando para que se possa definir realmente quais as chapas majoritárias, os senadores e tudo mais, para buscar esse caminho aí de definição partidária. Perfeito. Leandro, falando sobre pandemia, né, nós estamos talvez passando aí, né, chegando no finalmente aí de um processo muito doloroso para muitas pessoas no mundo todo, não só aqui no Brasil. Passamos por muitas percas e principalmente passamos por muitos desafios também, muitas pessoas até com falta do que comer, né, no dia a dia, porque foi afetado todas as áreas da vida de todo mundo, no mundo inteiro, mas principalmente falando de um cenário mais regional, né? Queria que você nos dissesse então como que você enxerga, né, esse momento que nós passamos por ele,
né? Como que, politicamente falando, né, a classe política, no seu ponto de vista, os seus erros e acertos, acertamos ou errando, e sei também que houve percas familiares, né, muito próximas, inclusive dolorosas para vocês, para você, principalmente, Leandro Sena também. Então, gostaria que você falasse um pouco aí sobre esse momento triste que passamos aí, nós como brasileiro, nós como povo trabalhador, né, e que precisou muito da ajuda do Estado, principalmente nesse período. O que nós podemos esperar também, né, nesse pós-pandemia, por parte dos políticos brasileiros, né? Carlos, você fez uma reflexão muito importante e que eu sempre afirmo em todas as minhas ações, não só aqui ao vivo, né, que a gente está nesse bate-papo, que as pessoas não podem jamais perder a esperança e a fé. Eu sempre defendi na minha vida a fé. E a fé, essa pequena palavra, é uma palavra bíblica, né? Que nos ensina que nós temos um Deus maior e que nós podemos superar todos os momentos, dos mais adversos da vida. E a pandemia foi uma dessas situações em que os brasileiros sofreu, desde os pequenos aos grandes. Sim, quantas empresas aí que foram totalmente destruídas, enquanto os pequenos deixaram de trabalhar para ter seu pão de cada dia. Então, realmente, foi um reflexo muito, diria para você, de muito tumulto, né? De muita, às vezes, sem busca de soluções de imediato. O que podia fazer o governo, tanto o governo federal como estadual, era poder contribuir de alguma forma. Eu, particularmente, fiz mais de 10 ações de voluntariado, entrega de máscaras e álcool em gel, no momento que nós reunimos com a Polícia Militar do Estado de Goiás. Aqui eu quero agradecer sempre a Polícia Militar do Estado de Goiás, que fizemos as blitz na cidade de Goiânia, e nós entregamos milhares de máscaras e álcool em gel. Fizemos a nossa ajuda com cestas para ajudar aquelas famílias que necessitam e que ainda continuam necessitando. Mas eu vi que houve uma retomada importante, tanto da autoestima de cada cidadão brasileiro. Essa autoestima ela é importante. A questão da geração de emprego e renda, por mais que eu falei agora há pouco, que a inflação ela tem desencadeado um número muito grande, mas aquelas pessoas que têm tido esperança, têm buscado as oportunidades, né, o próprio prefeito tem movimentado o orçamento na cidade de Goiânia para levar o entretenimento, levar as ações, que isso também acaba contribuindo e fomentando o turismo na cidade de Goiânia. Isso é muito importante. Hoje, uma classe profissional que mais gera emprego e renda é o turismo. Vocês podem fazer uma pesquisa aí, Carlos. Então, quantos eventos vêm acontecendo na cidade de Goiânia? E esses eventos, além de trazer alegria para as pessoas que acabam criando autoestima, ela também está dando oportunidade para o garçom, para o segurança, para a gastronomia. Então, realmente, eu vejo que está tendo uma retomada positivamente em vida do goianiense em relação ao que passou. E eu passei um momento muito difícil também, que no período da minha pré-candidatura a vereador, eu perdi a minha mãe pelo Covid, uma senhora de 62 anos, uma pessoa que não tinha nenhum problema de saúde, foi vítima brutalmente. Então, eu vi isso na minha própria família, por isso que logo então que eu passei por essa situação, eu fiz o meu melhor da conscientização. E vocês ainda façam reflexão, se cuide, se previne, porque quem ainda teve pode ter novamente. Quem vacinou 2, 3 doses, ele poderá ter novamente. Então essa doença não pode se brincar, tem que se prevenir. Por mais que nós criamos uma lei que era necessária em Goiânia para a abertura da liberdade de não usar a máscara, mas aquele que possa usar, que ele se use a máscara, se cuide, porque realmente é uma doença muito cruel. É verdade, Leandro. É uma reflexão realmente muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? Que é a hora que as pessoas começam a abaixar a guarda e vimos aí uma onda muito grande e uma crescente aí do número de infectados em outros países, né? Deus nos livre e nos guarde aí de uma nova onda aqui no Brasil. Então, acho que é importante a todos que estão nos assistindo, previnam-se, né? Cuidem-se da sua saúde, da sua família, e lamento muito a perca que você teve. Leandro, dando sequência aí, então aqui, hoje existem muitas pautas importantes sendo discutidas no cenário político, né? Nós temos aí realmente a inflação,
Nós temos o aumento, principalmente se tratando de inflação, do aumento de preço dos combustíveis, que é um tema muito mesmo discutido, saúde pública, corrupção, né, eleição, esse ano tem Copa do Mundo, né? O que nós podemos esperar de uma eleição? Estou te perguntando porque depois de muitas eleições disputadas, né, você tem um histórico dentro de Goiás realmente, umas eleições limpas, muito elogiado dentro da classe política, inclusive essas eleições que você já fez. Então, o que hoje nós podemos esperar nessas eleições, né? Em termos de pautas, prioridades, para todos aqueles que vão disputar, quem sabe, aí um cargo eletivo também, né, Leandro? Principalmente você, o que vamos esperar do candidato, né, Leandro Sena? Volto a dizer, Carlos, é importante que a pessoa que se coloca o nome, né, para ser pré-candidato hoje, e daqui a uns dias vai ser oficializado como candidato, e o tempo é curto. Sim. Nós estamos já falando de mais ou menos de 10 dias que encerra esse mês de maio, mais 4 meses para ter o tempo da eleição. Sim. E as convenções vão acontecer no máximo aí 45 dias. Sim. Então é necessário sim que as pessoas que nos observam, que são os eleitores, e um dado importante que eu vi de tudo isso em Goiânia, que quase 65 mil jovens de 16 até 17 anos, eles tiraram o título de eleitor. Sim. Então é um dado que mostra a importância do jovem para poder votar. Então realmente a gente nunca viu isso na história. Sempre no IBGE você pegava uma estatística do TSE, você viu um número muito pequeno, quase nada de jovens preocupados ou interessados em relação a discutir a política. Então foi interessante sua pergunta. Sim. Então desde esse jovem que não tinha preocupação e que hoje ele já começa a participar, então realmente eu vejo que quem tem propostas concretas e que tem experiência, que tem bagagem, não é simplesmente vontade, né? Tem que saber o que está fazendo, tem que saber o que fazer e como colocar. Sim. Porque o pior político, eu vou falar que eu vivo isso há 25 anos, sim, é o populismo, é o falso moralismo. É uma vergonha o político chegar aqui e falar, eu vou fazer, ele é bom de oratória, é bom de persuasão, mas na prática é um indecente. É um falso moralismo. E as pessoas começaram a entender através das redes sociais, a pesquisar e analisar esse perfil, o que jamais era engajamento antigamente, hoje mais do que nunca. Então quero parabenizar vocês, internautas, telespectadores. Vocês têm nas mãos a decisão de escolher e trocar o presidente que vocês querem, o governador que vocês querem, eleger o deputado federal que vocês querem ou estadual. Então eu vejo mais do que nunca essa comunicação através do poder da mão das redes sociais. Ele clica lá, puxa no Google lá, ele puxa nas redes sociais quem é o Leandro Sena, quem é o pré-candidato a deputado federal Leandro Sena. Então, a sua pergunta foi muito sábia e eu vejo mais do que nunca essa ferramenta do poder do voto, ele será muito decisivo para aquele que tem história, tem trabalho, tem realizações. E eu posso afirmar que, graças a Deus, a gente tem muito serviço prestado, muito trabalho prestado e vamos continuar prestando serviço, que essa é a nossa obrigação como mandatário e como vereador de Goiânia. Então é isso aí, vai lá no Google, coloca lá no Google lá quem é Leandro Sena, o nosso pré-candidato a deputado federal, que você vai conhecer um pouco mais sobre a história deste que é vereador, né, e já pelo 3º mandato, né, Leandro? Leandro, já estamos aproximando do fim, mas eu não poderia deixar de falar um pouco e rapidamente sobre o cenário nacional, né? Hoje existe uma polarização entre Bolsonaro e Lula. Primeira pergunta é, você acredita em terceira via ou não? Eu acho muito difícil nesse momento, que a terceira via, quando ela acontece, existe um processo de construção. Certo. Então, nesse momento, é muito curto o prazo. Tentou o próprio Sérgio Moro viabilizar, sim, de repente desistiu. O próprio prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, João Dória, né? João Dória desistiu no dia de hoje, oficialmente. Sim, então, oficialmente. Você vê que é muito difícil. Certo. E outra questão é a polarização. Como que você enxerga isso, né? Vou até além nessa pergunta, Leandro. Você é um candidato, inclusive, evangélico. Você estava me dizendo, inclusive, que já há muitos anos, né, frequenta a igreja evangélica, é um cristão. E hoje o cristão ele tem um papel muito importante dentro da política brasileira, né? Hoje o cristão está servindo, inclusive, de apoio para o governo Bolsonaro. Eu quero, então, entender a sua visão a respeito dessa polarização.
Até que ponto isso é favorável ou não, né? Se você hoje é um candidato ou um político, né, que preza muito pelo equilíbrio e pelo debate, ou se é necessário realmente essa energia toda sendo implantada da forma como está pelos cristãos ou pelo também o eleitor, não só cristão, mas como você enxerga isso? Queria envolver inclusive religião no meio dessa pergunta aqui. Polarização e religião. Como que você enxerga isso na política hoje, nas eleições desse ano? Meu caro, deixar bem claro aqui a vocês, eu tenho uma definição pessoal de uma escolha, né, que a gente congrega, mas quando eu falo cristão, é no ponto de vista do que eu creio em Jesus Cristo, né, da minha fé. Uhum. Não é a questão de igreja, jamais. Eu respeito todo o credo religioso, todos eles. Todos eles têm legitimidade de se decidir. Agora, quando se envolve política dentro de igreja, já, infelizmente, perde o meu respeito. Infelizmente. Isso é bom ouvir de você. Eu nunca fui membro de igreja para dizer que eu estou usando a igreja ou pedindo apoio para poder usar essa ferramenta para ganhar o voto. Jamais. Eu sou contra totalmente o cara que sobe, às vezes, no púlpito da igreja para falar assim, o meu candidato é esse. Isso é um absurdo. Eu acho que a fé, quando eu falei do início das minhas palavras, é quando a pessoa processa a fé naquilo que ele crê. Então, independente da religião, eu tenho todo o meu apoio àquele que crê no cristianismo, que crê em Jesus. Certo. Então, essa é a minha situação. Porque é ruim quando a pessoa coloca e fala, mas o cara ali é evangélico, ele está ali porque defende o Bolsonaro, porque o Bolsonaro... Não, nada disso. Eu defendo a pauta que ele propõe para o Brasil. Que a pauta que Bolsonaro sempre defendeu para o país foi a questão do combate à corrupção. Sim. Ou seja, por mais que tenha alguns erros, alguns equívocos, ele sempre defendeu a família veementemente e sempre defendeu o combate à corrupção. Muito recurso do governo federal indo, desaguando para veículos, inclusive de comunicação, que você sabe muito bem que você tem um veículo de comunicação, sim. E que esse dinheiro fazia lavagem de dinheiro. Uhum. E sem falar da comunicação para a cultura, se pagava aí artista da Global bilhões ou milhões. Então, se for colocar aqui hoje, estatisticamente, Carlos, a gente poderia trazer aqui hoje uma pilha de situações nesses 4 anos que mostraríamos na cultura, mostraríamos na comunicação, mostraríamos em tantas situações como do INCRA. Então, eu, como parlamentar, consciente do que eu estou falando, eu vejo que o brasileiro, mais do que nunca, tem que avaliar aquele que defende a pauta pela família e o combate à corrupção. Perfeito, Leandro, perfeito. E só para deixar claro também, a pergunta envolvia uma questão de polarização, né? Eu, particularmente, Leandro, tenho as minhas convicções, claro, formado, o que importa aqui hoje é a sua. No entanto, sou uma pessoa que defende muito dentro da política o equilíbrio e debate, né? Que a política tem que ser feita em cima de pautas muito bem definidas e de diálogo, para a gente poder construir e avançar. Mas como que você, então, para deixar claro para quem nos assiste, vê essa questão da polarização? Isso é salutar, isso é benéfico realmente para um progresso dentro do sistema político brasileiro ou não, Leandro? A polarização, ela define o que está no momento para ser escolhido. Não é que a gente defende, você acabou de dizer agora há pouco, né, e você foi muito feliz, mas você tem uma situação para escolher de 2 polarizações, o que nós temos que fazer é escolher um lado ou outro. Então, quem vai escolher esse um lado ou outro é cada cidadão que vai às urnas para votar. Agora, nessa pauta, nesse período de 4 meses, e nos momentos que a lei permitiu os debates, e que venha ter realmente o que você falou, que é o equilíbrio, mesmo tendo a polarização. Tendo polarização, mas tendo o equilíbrio do debate, né, para levar para o brasileiro o que realmente precisa ser feito, que é importante. Eu, particularmente, eu como pré-candidato a deputado federal, eu já estou utilizando, aonde que eu tenho oportunidade, e agradeço esse veículo, Carlos, para levar a mensagem que ainda não apresentei minhas propostas como pré-candidato a deputado federal. Porque a lei me permite na hora oportuna. Sim. Então, ou seja, cada um tem que usar os instrumentos, mas sempre pautado naquilo que você falou, que é o equilíbrio. Perfeito. Você foi muito feliz nas suas palavras. Leandro, eu agradeço muito mesmo a sua participação. A vocês que estão nos acompanhando até agora, muito obrigado aí pela tua audiência. Não esqueça aí de compartilhar com seus amigos esse episódio do Politiquei, que está sensacional, com assuntos importantes sendo debatidos. Esse é Leandro Sena, vereador por Goiânia, já no 3º mandato,
foi deputado estadual, foi secretário também do estado de Goiás. E, Leandro, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui, foi de muita importância e relevância para esse humilde programa. Fique à vontade agora, então, falando com os seus telespectadores ali para se despedir. Você não pode pedir o voto, mas pode pedir o apoio aí dessas pessoas. Então, fique à vontade, está contigo. Carlos, primeiro agradecer a você. A gente fica muito feliz e honrado quando a gente vai num programa da altura da sua capacidade de poder comunicar. Você é um grande apresentador, uma pessoa que tem o meu apreço, né? Você já esteve no Cine como gestor do poder público. Você hoje está na iniciativa privada como um comunicador e você cria para a sociedade esse podcast que hoje está em altíssima telespectadores acompanhando, que é o Politiquei. Sim. Então, me sinto honrado de estar aqui hoje. E você que está me assistindo, que não conhece ainda a minha história, acesse minhas redes sociais. Leandro Sena, GO, no Instagram, no Facebook. O gabinete na Câmara Municipal é o gabinete 16. No Google, se quiser fazer uma pesquisa para ver as minhas realizações, estou à disposição. Os projetos sociais, são diversos projetos sociais que nós apoiamos o esporte, apoiamos a cultura, apoiamos a mulher. Falei agora há pouco de alguns projetos da mulher. A mulher, para mim, tem o total apoio meu. Toda ideia, projeto que tiver, estamos à disposição. Realizamos agora recentemente, no dia 18 de maio, uma audiência pública maravilhosa que homenageamos as mulheres empreendedoras e, ao mesmo tempo, fizemos ali uma moção, que foi o Dia Nacional do Combate à Violência Sexual. Entregamos umas rosas amarelas e simbolizamos que essa luta é uma luta constante, porque em 1976, em Vitória, Espírito Santo, uma menina chamada Aracélia, ela foi vítima de uma violência sexual, ela foi violentada, uma criança de apenas 8 anos de idade, lá em Vitória, foi brutalmente, e se deu o Dia Nacional do Combate à Violência Sexual. Então, eu falo de uma semana atrás, eu como parlamentar, fizemos uma moção com 220 mulheres sendo homenageadas, ao mesmo tempo uma reflexão. Então, eu deixo uma reflexão a vocês, quantas datas importantes no dia a dia, às vezes nós comemoramos ou repudiamos, mas nós precisamos ter esse exercício de cidadania, cobrar dos nossos políticos, eu me incluo eu como político, como parlamentar, o que deve ser feito para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado. Então, coloco aí o meu nome, a minha equipe, o meu trabalho à disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos, então, mais uma vez. Muito obrigado mesmo pelas palavras, Leandro. É sempre um prazer estar contigo. No entanto, quero já reforçar um convite para quando, já não como pré-candidato, mas como candidato, para apresentar suas propostas aqui ao nosso público, tá, Leandro? Que está com certeza aí nos acompanhando em todo o estado. Então, você que nos assistiu até agora, mais uma vez, muito obrigado. Este foi mais um episódio do Politiquei, produzido pela Contexto Digital. Fique atento que nós em breve teremos muitas outras novidades. Muito obrigado e até a próxima.